Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Boa noite, minhas amigas, meus amigos, iniciando mais uma semana e com ela o programa Segundo Elas, nesse feriado chuvoso, molhado, ai que horror, mas vamos lá, vamos seguindo em frente. Hoje o programa tá muito especial, hoje é o dia da independência e nós vamos falar, Sabrina, sabe de quê? Independência financeira das mulheres. Para isso eu trouxe aqui a nossa querida professora, consteladora familiar e mentora sistêmica Daniele Senger. Também a Claudete Nunes, funcionária pública, aposentada, que foi constelada, vai dar o testemunho dela. Mas antes, sempre dando boa noite para aquela lindeza da semana, a minha amiga linda Sabrina Dornelles. Boa noite, Carol. Já quero agradecer aqui a presença da Dani, que eu já conheço de outros carnavais, né? E bem-vinda também a Claudete aqui no nosso programa. A Clau. Ela quer ser chamada de Clau. Pessoal, vamos começar agradecendo vocês, é óbvio, né? E já de pronto vou dizer que a constelação familiar é uma pauta que eu tô lendo em todos os lugares. Exatamente. Só que eu quero saber o que é, porque assim como eu também não sei, sou leiga no assunto, muitas pessoas já acham que é alguma coisa com estrela, com zodíaco, com tarô, então vamos situar as pessoas nesse sentido. Dani, por favor, o que é a constelação familiar? Boa noite a todos. Eu sou a Daniele, então, e vamos falar um pouco sobre o que é a constelação familiar, para quem ainda não conhece, né? Tem muita gente que já conhece a constelação, existe há mais de 40 anos. O pai da constelação, nós dizemos, tarô, então vamos situar. É o Bert Hellinger, que é um alemão, um filósofo, ex-padre, professor. Eu gosto muito de dizer que é professor porque, né? Porque tu também é professora, né? Colega teu. Parceiro. Mas o Bert também foi professor. O Bert Hellinger faleceu agora em 2019, em mês de setembro de 2019. Ele já tinha 93 anos, se eu não me engano. E ele trouxe, então, essa técnica das constelações familiares depois de em torno de 20 anos ali de observações na África com as tribos Zulus, quando ele esteve por lá. E a tradução, né, significa então reposicionamento. Quando a gente pensa, né, em constelação, na verdade foi uma tradução equivocada, quando foi traduzida a palavra, eu não vou me atrever a pronunciar a palavra em alemão. Mas aí na parte, quando foi traduzida como constelação, mas significa reposicionamento. Quando nós fazemos uma constelação, a gente diz que é como se fosse um teatro. Nós podemos fazer individualmente, que nós usamos então bonecos, ou âncoras de solo, que a gente usa alguns apetrechos que existem no mercado aí, coisas muito bem equipadas e elaboradas, mas também pode fazer. Nós fizemos aqui um breve exercício com uma caneta, um caderno, a gente pode fazer com qualquer coisa que tiver, lançar mão ou que tiver por perto. Quando nós fazemos então essa constelação, que usamos esses ou âncoras de sol, ou bonecos, ou quando nós fazemos em grupo, as pessoas serão os representantes. Então, por exemplo, a pessoa traz uma questão, e aí a questão pode ser qualquer coisa. Isso é importante que a gente coloque, né? O que eu posso constelar? Eu posso constelar qualquer coisa que tenha relação direta comigo. Eu não posso constelar algo que é do outro. Eu tenho que constelar aquilo que precisa, me afeta diretamente. Eu me incomodo, por exemplo, com o meu marido e o meu filho que brigam o tempo todo. Eu posso constelar a relação do meu marido, do meu filho. Eu não posso constelar a relação deles. Eu posso constelar como eu me sinto em ver o meu marido e o meu filho discutindo, brigando. Só um exemplo. É o teu comportamento que tu pode mudar dentro dessa questão de constelação. Eu digo assim,
Se nós pensarmos lá em matemática, quando a gente aprendia, né, a intersecção, tem aquele conjunto, o outro conjunto, digamos que seja o meu conjunto, o conjunto do outro, mas sempre tem um ponto de intersecção. Essa intersecção é isso que eu vou constelar. Hein, Dani, e essa mentoria, ela é canalizada para determinado assunto. Por exemplo, eu vou te procurar para fazer a mentoria, fazer uma constelação familiar, eu já vou com o meu tema pré-determinado. Ó, eu quero em relação a determinado tema. Ou eu vou fazer uma constelação, assim, geral. Não. Como é que funciona? A mentoria é uma coisa, a constelação é outra. Vou falar da mentoria depois, a mentoria... Fala bem didaticamente, assim, para que todo... acompanhando o nosso programa, né? Tá. A mentoria é um programa de aulas, é como se fosse um curso, mas a gente não chama de curso, a gente chama de mentoria. Por quê? Porque tem sempre, na mentoria nós temos tarefas, a gente deixa tarefas. É exemplo de curso, só que tem um formato diferente de curso. O curso tem certificado, mentoria não tem certificado. Então, tem tarefas na mentoria e é uma outra história, a gente fala depois da mentoria, vamos falar da constelação. Quando o cliente vem para fazer a constelação, ele traz uma questão. Essa questão é um problema. Eu gosto de chamar de questão, não gosto de chamar de problema. Mas essa questão dele é alguma coisa que incomoda ele. Eu tenho uma dificuldade com dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro e eu não consigo reter esse dinheiro. Acontece alguma coisa, ele parece que escapa pelos meus dedos. Isso sempre acontece. Eu posso constelar isso? Posso. Então o cliente sempre vai trazer uma questão e a gente vai olhar para essa questão do cliente com um olhar muito profundo. Eu digo assim, quem não está querendo se abrir, quem tem medo de se entregar, quem tem medo de quem não confia, melhor não fazer uma constelação. É uma exposição, quando a gente constela, a gente abre pedacinhos lá da nossa alma, sabe? Muito profundo. Sabe aquela sujeirinha que a gente vai guardando a vida inteira para baixo do tapete? Na constelação, esse tapete é tirado de vez. Entendi. Então, se você não está disposto a olhar para essas questões, eu não recomendo fazer uma constelação. E essa questão, além de abrir, a sinceridade tem que prevalecer para quem vai tratar. No caso, sim. Profissionais dessa área que estão constelando, que estão tratando dessa questão, tem que se abrir de fato e falar verdadeiramente o que acontece, de todas as... Sem esse tabu, sem pudor nenhum, seja qual for o problema em questão. Não existe julgamento na constelação. Por exemplo, vou te dizer assim, tem situações na constelação muito drásticas, muito sérias. E eu digo drástica para o olhar de muitas pessoas, porque a gente não faz julgamento. Mas, por exemplo, como eu estudo isso há algum tempo, a gente vê, assim, por exemplo, de famílias que aqui no Sul nem tanto, mas em outros estados do Brasil, por exemplo, em que várias pessoas da mesma família trabalham com morte. São aqueles matadores de aluguel, sim. Assim. Essa morte, ela tem aí, nesse sistema, aqui a gente vai tocar num assunto muito delicado, tá? Mas como eu falo, na constelação a gente não trata de julgamentos. Para essa família, como é o meio de sustento dela, essa morte traz vida. Sim. Então, é a maneira de viver. É o trabalho deles. É o trabalho deles. É o ganha-pão deles. Claro que aí tem uma série de coisas, aí não vamos entrar nesses pormenores, que não é o caso aqui. É só pra gente olhar para o funcionário sistêmico. Por que isso se repete no meu sistema? Por que isso se repete na minha família? Porque a gente não precisa trazer só esse exemplo tão drástico. Por exemplo, pode ser porque eu sempre atraio homens com o mesmo perfil psicológico. Porque eu sempre atraio homens que são viciados em bebida alcoólica, em droga. O que acontece dentro de mim, de forma sistêmica, muito mais profunda do que, eu tenho o dedo podre. É mais profundo que isso. É aonde dentro de mim que tem esse gatilho que faz com que isso funcione como um imã, de eu sempre atrair esse tipo de pessoa. Entendi. Essa é uma questão importante, porque se a gente que o nosso tema é a independência da mulher, independência financeira, não só financeira, mas independência social. A Sabrina fala do exercício. Sim, Sabrina vai falar. Não, a gente já vai aqui avisar para quem estiver nos ouvindo
já para deixar separado um papel, uma caneta e um potinho, uma caixinha, alguma coisa assim, que daqui um pouco mais a gente vai fazer um exercício. Que a Dani vai aplicar um exercício em quem estiver nos acompanhando. Fácil, eu vou fazer aqui, que eu já tenho até um potinho. Assim, como se fosse um pedacinho de papel, como se fosse para sorteio. Tipo amigo secreto, assim. Isso. Já separem assim. Isso, tá? pequenos papeizinhos. Mas, Dani, voltando assim, essa questão dessa independência de quebrar, porque pelo que eu entendi, então, essa questão da constelação familiar é uma quebra de fluxo, de paradigmas, de comportamentos. Exatamente, pelo que a gente estava conversando, de uma repetição de comportamento. Isso. Que eu acho que na maioria social. das vezes deve ser prejudicial para a pessoa, né? Que vai buscar... Quando a maioria das pessoas que busca essa ajuda, esse trabalho de constelação, sempre são problemas, são questões negativas. Sim, né? Porque você não precisaria de ajuda aí, né? Entendi, Tá bom. sim. Mas sempre aquela questão assim, meio... que vergonha de falar desse assunto. Sim. Por isso que muitas pessoas não querem fazer no grupo, preferem fazer individual. Para não estar se expondo, aí se expõe só para o terapeuta, né? O terapeuta de constelação não se expõe no grupo. Tem pessoas que preferem fazer individualmente por isso. E as mulheres vêm buscando essa questão justamente para quebrar essa coisa do meu dedo podre. Para muitas coisas. Do meu problema que eu não consigo desencadear um relacionamento saudável. Sim, relações tóxicas. Não consigo me separar, ou eu tenho uma vontade de ter essa independência financeira, social, mas eu não consigo me desvencilhar daquela família. Sim. Até por questões de, vai ser apontada, vai Sim, ser... às vezes por medo também da questão financeira, né? De não conseguir dar conta. Exatamente, de conseguir sustentar, que vai fazer falta aquele dinheiro, alguma coisa assim. Como que eu vou me separar se eu preciso do dinheiro daquela pessoa, né? A minha relação já não funciona mais, não existe mais um casal ali. Mas eu preciso daquele dinheiro, como é que eu vou dar conta sozinha? Eu tenho filhos, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar água, luz, telefone, comida. Como é que eu vou me separar? E aí, como é que entra a mentoria sistêmica para essas mulheres que querem empreender, querem ter sua independência financeira? Ser dona do seu próprio nariz. Essa mentoria Literalmente. sistêmica, eu digo que é a menina dos meus olhos. Eu gestei, é meu filho, meu querido, eu gestei isso por muitos anos. Eu trabalho muitos anos já com grupos de mulheres. Trabalhava de forma voluntária, fui me preparando. Então agora eu encerrei esse momentaneamente, né, até por causa de Covid e tudo mais, né, esse trabalho voluntário, mas então migrei para o trabalho online e fui acumulando outros conhecimentos, né, porque eu sou coach também, fiz a formação em mentoria para ser mentora profissional, fiz a mentoria para negócios, então a gente vai acumulando esses conhecimentos ao longo da nossa vida e eu como já sou consteladora, eu pensei, nossa, a gente vê com esses padrões se repetem, né, na nossa família e a gente pode olhar para isso e perceber por que a nossa relação com o dinheiro é tão truncada, por que a nossa relação com um parceiro é tão truncada, por que a nossa relação com os nossos filhos parece que não flui, a minha comunicação não chega até eles, por que as minhas relações familiares, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com o meu tio, não funciona. O que acontece muitas vezes é que a gente sai do nosso lugar. Uma das leis sistêmicas é da hierarquia. Se eu saio do meu lugar de filha e eu quero, então, inconsciente, a gente traz muito esse olhar de inconsciência, né? Eu inconscientemente saio do meu lugar de filha, eu ocupo o meu lugar eu ocupo o lugar de mãe no lugar da minha mãe, por exemplo, e eu quero, então, proteger, amparar, cuidar da minha mãe. Só que pensando nesse olhar sistêmico, na hierarquia, eu sou menor, porque eu vim depois. E se eu faço isso, eu tiro a força da minha mãe, ou se for o lugar do meu pai, eu tiro a força do meu pai, e eu fico também em conflito na minha vida. É como se a minha vida ficasse travada, não anda, eu estou aprisionada e as coisas não fluem. Mas quando eu volto para o meu lugar, simplesmente quando eu digo assim, eu volto, isso é um exercício sistêmico também muito interessante, quem estiver nos acompanhando pode fazer. Eu mentalizando, né, como se estivesse realmente saindo daquele lugar de fora do nosso lugar, eu volto para o meu lugar de filha. Eu reconheço você, meu pai, como meu pai, e eu te reverencio como meu pai. Eu volto para o meu lugar de filha, eu reconheço você, minha mãe, como
minha mãe, reverencia. Isso tem muita força. Porque quando nós olhamos para o pai, para a mãe como mãe, nós percebemos que eles também tiveram uma história, que eles também trouxeram toda a carga genética da ancestralidade deles. E foi isso que foi possível que nós estivéssemos aqui hoje. Mas você não acha que essa questão de querer não se colocar, porque a maioria das pessoas não enxerga assim, eu quero tomar o lugar do meu pai ou o lugar da minha mãe, mas não é uma questão mais de proteção, até porque a sociedade é uma boa filha, é um bom filho, porque cuida do pai, porque cuida da mãe. Exatamente. Né? Até uma questão de julgamento na sociedade, né? Nossa sociedade é assim. Né? Aponta, se eu não viro as costas, mas se eu deixo que os problemas do meu pai, da minha mãe, ou dos meus avós, enfim, se resolvam por si só, eu me coloco num lugar de não ser um bom filho, uma boa filha. Como se fosse negligente. Assim, Isso, como se fosse quem mais negligente. no seu sistema se preocupa com a opinião dos outros? Todo mundo só acaba se preocupando com a opinião dos outros, né? Isso é tradicional na nossa sociedade. Isso é sistêmico, porque na nossa sociedade isso acontece sempre, ou né, na maioria das vezes. Isso quando eu falo que é um olhar sistêmico, é isso. Se eu faço isso, mas não me preocupando com o que o meu pai, como, por exemplo, né, meu pai, minha mãe, sei lá, já estão velhinhos, precisam de cuidado. Esse cuidado, na constelação a gente fala também sobre isso. Esse cuidado depende de como é para eles o olhar de cuidado. Sim. Se o meu pai acha que cuidado é ele ficar na casa dele, cuidando, meu pai e minha mãe, tá? Ele ficar na casa dele do jeito que ele escolher, se ele tem independência, se ele tem possibilidade disso, né? Claro. Se isso para ele é bom, se isso para ele é saudável, é o que ele quer, eu preciso respeitar, porque ele é o grande. Ele é grande, ele é o maior nessa hierarquia. Essa vontade dele, a opinião dele, eu preciso respeitar. Entendo. E como é que a gente coloca isso na questão do feminino, da mulher como parte de uma família? No caso, sim, uma mulher, um marido, um companheiro, enfim, um namorado, liberdade, independência, né? Como é que eu me coloco nesse sentido de que quero estar liberta disso? Como? Sem querer aquele olhar julgador da família ou da sociedade. Procuro essa ajuda sem me sentir culpada, Isso tem acontecido muito. Dessa procura dessas mulheres que querem essa liberdade, chega, não quero mais essas amarras, eu quero ser independente, eu não quero ter culpa de nada, eu quero escolher o meu caminho, independente desse relacionamento, quero me libertar. A culpa também é sistêmica. Muitas vezes, hoje, digamos que menos, não tanto quanto antes, mas muito aconteceu, mais assim, digamos, lá na época dos nossos avós. Por que eu falo isso? Porque como nós herdamos geneticamente essas crenças, isso também está em nós, tá? Geneticamente, das nossas crenças. A culpa muitas vezes tem a ver com irmãos ou membros da nossa família que não vieram a nascer. Hoje não é tão comum, digamos assim, mas antigamente que as mulheres não poderiam parir, não poderiam ter filhos fora do casamento, muitas mulheres eram praticamente obrigadas a abortarem essas crianças. E elas escondiam isso porque era a honra da família que estava em jogo. Sim. Só que quando a gente faz isso, nós deixamos de... Por exemplo, depois que ela casa, que aí ela vai ter o seu filho ou filha, esse não é o primeiro filho, esse já é o segundo, porque quem sabe ela já teve um aborto antes. Uhum. E isso, nessa questão de ordem, de quem chegou primeiro, faz toda a diferença. Esse segundo filho, muitas vezes, sente que falta algo, sente que, nossa, parece que eu nunca estou completa, eu faço, e nunca é o suficiente. É aquela sensação de que nunca tá bom, sempre falta alguma coisa. E às vezes é porque eu simplesmente não sei conscientemente o que falta. Já aconteceu muitas vezes, nós fazemos constelação e a gente percebe que o que falta é dar um lugar para esse irmão que chegou antes. E esse olhar desse lugar, e esse olhar da constelação não é um olhar de julgamento, mãe, tu abortou antes.
de entender que naquele momento as coisas foram como foram, mas olhar para esse irmão, se for o caso, tá? Eu tô dando aqui exemplo. Sim, um exemplo. Que eu já fiz, tá? Então, olhar para esse irmão, como a gente coloca ali os representantes, então a gente vai colocar um representante para esse irmão, e esse irmão, né, o segundo, no caso, vai olhar: eu te dou um lugar no meu coração, você veio antes, você é o primeiro, você é o primogênito, eu volto pro meu lugar de segundo. Mas essas questões todas, assim, de uma mulher que passou por isso, ou de uma mãe, ou de uma avó, isso são padrões que podem se repetir por outras mulheres também, por muitas gerações das mulheres da família. A gente diz que é quase que uma maldição, né? A gente ouve falar, né? É quase uma praga, então. É uma praga de família. O aborto acontece natural, acontece o aborto natural, porque fica aquela lacuna ali. Nem deu boa noite, né? Nem deu boa noite, já vamos. Às vezes acontece de um aborto natural, acontece para seguir aquela sequência daquele que fica. Que coisa, né? A gente não se dá conta dessas questões que a gente carrega culturalmente, socialmente, até na família, e talvez os problemas se reflitam agora, né? Sim. Afunila de uma maneira tamanha que os problemas se repetem. Mas aí que entra a constelação, justamente para fazer essa quebra de comportamento que muitas vezes é prejudicial, né? Sim. Assim como deve ter comportamentos bons, que a gente talvez seja interessante essa repetição, mas o que é negativo, que bom que tem essa possibilidade de ser trabalhado, né? Essas questões, até a Sabrina estava falando, comentando, essas questões, além de ser uma prática integrativa já autorizada pelo SUS, reconhecida pelo SUS, em muitas cidades se faz esse trabalho com, desde 2018, com grupos. Está autorizada pelo Ministério da Saúde. Também tem essa na questão do judiciário, Sabrina. Pois então, é o que eu estava conversando com a Dani aqui na entrada, porque a gente sabe, às vezes, eu vou te dizer, eu nunca participei, mas normal, a gente entra no fórum e aí tem ali cartazes falando de constelação sistêmica que legal. no judiciário. Isso. Aí eu até estava perguntando pra Dani, porque eu nunca vi, aí eu não sei como é que funciona. Talvez, eu acredito que possa funcionar bem nas audiências, por exemplo, de mediação e conciliação. Funciona. Né? Que digamos assim, é extrajudicial. Um nome que é referência no direito judiciário, no direito sistêmico no Brasil, é o Sam Storr, que é um juiz que foi quem trouxe, né, fez as formações direto com o Bert Hellinger, e ele trouxe a constelação para o judiciário. Hoje ele faz palestras a nível mundial. E é uma prática reconhecida eu digo, de resultados positivos, de algo que, olha, surte um efeito... 99%, de acordo com os dados que eles escolheram, 99% das famílias, porque eles fazem nas áreas de família, né? 99% das famílias saem com o seu acordo realizado na constelação. Tu vê? Porque o que acontece? Gente, me arrepio falando disso. O que acontece? Quando acontece uma separação, a gente pensa, fracassei, não funcionou a minha relação, não sei o quê. Aí fiquei casada há 20 anos e não deu certo. Como sim, não porque deu esse é o... 20 anos não deu certo. Esse é o pensamento, né? Nada deu. Nada deu. 20 anos, nada deu certo. Imagina se desse. É que às vezes as mágoas, os ressentimentos são tão grandes que a sensação que fica, né, para um ou para outro é essa. Sim. Mas quando a gente faz também uma constelação, a gente olha assim, né, tivemos uma história junto. Olha quanta coisa nós construímos, muitas vezes tem filhos, né? Claro, sim. Olha, você me deu o meu maior tesouro, os nossos filhos. E aí não é os meus filhos, são os nossos filhos. Porque precisa, né, ter a comunhão do homem e da mulher para fazer gerar essa vida. Então, olha o que nós construímos junto. Foi o que aconteceu. Nem sempre foi bom, mas tivemos momentos bons. A vida nos trouxe até aqui. Isso já muda, isso já dá uma baixada de ânimo, eu digo os ânimos exaltados, né? Isso já dá uma desarmada naquele que quer apontar, ou tu é isso, certeza. Tu é aquilo. Uma frase isso já dá uma... muito eu sinto muito. Nossa, essa frase é muito forte. Eu sinto muito por não ter sido melhor. Sinto muito por ter sido do jeito que foi. Eu sinto muito. Nós não usamos o perdão, me perdoe. A gente diz porque o perdão coloca quem
perdoa acima. Então a gente diz, eu sinto muito, porque não foi possível continuar, eu sinto muito. E essa questão, Dani, eu quero entrar numa questão importante. Essa questão da abundância e da escassez. Que é o oposto, né? A abundância, o oposto da escassez. E a balança onde é que entra, né? E depois eu quero perguntar para a Clau, porque a Clau tem um testemunho de que ela idealizou, ela planejou, vamos dizer assim, uma casa, né? Mas depois você vai dar o testemunho. Primeiro eu quero que ela chegue nessa questão da abundância. Carol, só acho que aqui vamos dar Vamos dar boa noite. Tem um aqui, povo todo aqui nos assistindo, maravilhoso. Kátia Stringini, boa noite. Já pegou teu papelzinho, Kátia? Daltro Giovanni Zapata. Quem é esse senhor? Na estrada nos ouvindo. Mauro Antônio Fonseca Dias, Eva Nazir Bittencourt, Denise Ortiz nos assistindo. Thalita, assunto que queria muito conhecer, viu, Thalita? Tá aí, ó, uma aula pra ti. Lisiane Jefferson de Odé. Ana Reck, obrigada, querida. Edson Cordeiro, pastor, muito obrigada pela tua audiência aí. Alessandra Costa, Márcia Anacleto. Polaquinho, abraço, querido. Marcos Soldatelli, abraço. Alessandra também. Lorete Terra, grande Lorete. Obrigada. Claudinho dando parabéns aqui pra gente. Um beijo pro Claudinho. Um beijo, Claudinho. Gilzia Magnus, Oliveira Adriano, Bianca Pascoal, boa noite, meninas. Boa noite. Silvia Machado, Leandro Bosqueroli, Leonora Leal, Seu Pereira. Abraço, seu Pereira. Silvia Malman, Dias de Oliveira. Beijo. Volney Monteiro Alves nos assistindo. Enio Valandro, grande Enio Valandro nos assistindo. Lise Martins, boa noite, meninas. Tiago Pastoriz, boa noite, meninas super poderosas. Boa noite a todos que estão com a gente. A gente gosta muito de vocês por aqui. Quem tem dúvida pode perguntar. Pode perguntar. Manda a tua pergunta, manda a tua questão, manda aí qualquer coisa que a gente tá respondendo. A gente tá aí para isso. Escassez e abundância. Vamos pro equilíbrio, por favor. Depende muito de como é essa escassez e como é essa abundância. Como é que eu sei que eu tô na escassez? Como é que eu sei que eu tô na abundância? Isso é muito pessoal. O que é escassez para mim pode não ser para ti. O que é abundância para ti pode não ser para mim. Tem pessoas que sonham muito alto, querem iate, querem jatinho, querem... Tem outros, não, para mim, abundância é eu ter minha casa própria. Tá ligado diretamente com a gratidão? Diretamente com a gratidão, de certa maneira, quando a gente fala de dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, que eu vou pagar uma conta, com que energia que eu pago essa conta? Eu pago essa conta, por exemplo, de novo essa conta. De novo esse boleto. Eu lanço essa conta. Todo mês eu pago essa conta, todo mês. Por que, senhor? A energia, eu pago essa conta. Graças a Deus. Eu tenho dinheiro para pagar essa conta. Tenho dinheiro para pagar essa conta. E se eu tenho antes, eu pago antes. E se for pagar com dinheiro, eu abro bem as minhas notas, eu olho para elas, beijo, entrego. Que bom que eu tenho para pagar. Porque às vezes a gente tem a crença de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro não dá em árvore, de que o dinheiro precisa ser muito suado para ganhar. Depende muito de como que a gente olha para esse dinheiro. Uma das técnicas que a gente trabalha também é, né, com relação ao dinheiro, é pegar o dinheiro, abrir ele, mas tocar ele com carinho. Porque a gente ouve, né, que dinheiro é sujo, tem bactérias, não sei o quê. Abre esse dinheiro, toca ele, sente ele. E quando for colocar na carteira, se for o caso, abre bem ele, olha bem para ele, para colocar ele com vontade de ele estar ali, de ele crescer, de fazer ele circular. Sabe? Que sentir. Pode até, assim, um exercício que a gente usa é colocar ele assim na altura do peito e sentir e agradecer. Tem um mantra que a gente fala sobre dinheiro também, acho que eu não tenho hoje ainda, né? Vamos divulgar depois. Vamos divulgar esse mantra, mulheres. Prestem atenção, multiplica. Isso é uma maneira de pensar em abundância? É uma maneira de pensar em abundância. Mesmo que não seja uma quantia grande de dinheiro? Sim, porque o dinheiro, o pouco ou muito tá muito na nossa cabeça. O que é pouco, o que é muito? É o salário do mês. É abundância. É abundância. O meu salário é a abundância da minha vida. Eu pago todas as minhas contas com aquele meu dinheirinho todo mês, graças a Deus. É abundância, o meu é. E escassez? Também pode ser a escassez. Não, pra mim não gera desse jeito.
Mas pra muitas pessoas, assim, de novo esse salário michuruco. Mas aí o que eu A faço pessoa pra pensa, ajudar? né? Pode De passar. novo esse salário michuruca. Que não dá pra nada, eu quero Que não comprar dá pra aquela nada. bolsa de grife lá, mas não Caríssima. consigo. Pois é. Parcela! Boba, parcela! Bolsa já era, isso aí já... Parcela essa bolsa. Mas é muito assim, de como eu sinto esse dinheiro. Porque se eu sinto, não tá bom, eu quero mais. Como? Aí entra o planejamento, né? Por isso que a mesma falamos aí. Isso. Agora nós entramos na Planejamento. teoria, que é o planejamento. Eu tô achando que eu ganho pouco. Como é que eu ganho mais? Mas eu preciso ter, assim, a clareza de quanto que eu quero ganhar. Quanto que eu quero por mês. E qual vai ser o meu planejamento. Quais serão as minhas ações para chegar lá. Isso a gente vê lá na mentoria sistêmica para mulheres. Disciplina. Disciplina, planejamento e colocar em prática as ações. Porque é como se a gente estivesse aprendendo alguma coisa. Eu já sei como é que faz, por exemplo, para andar de bicicleta. Eu boto o seguro aqui, né, boto o pé ali, não sei o quê. E aí? E o equilíbrio. E o equilíbrio. Eu vou andar, não vou andar, eu vou subir nessa bicicleta, porque não adianta eu saber a teoria de como andar a bicicleta e eu não subir. Na mentoria a gente aprende a teoria, mas também precisa colocar em prática. Mas e qual é o caminho que eu percorro para a abundância? Essa é o segredo, né? Por favor, diz pra gente qual é o caminho para a abundância. O que eu faço para chegar nessa alegria, né? Que eu consiga ver a abundância. Que caminho eu percorro? Preciso ter clareza para saber o que é abundância. Pra ti, o que é abundância, Carol? É pagar as contas, é ter saúde, é estar em paz, com a consciência tranquila, sem... Abundância não é, pra mim, não é só dinheiro, a abundância. Sim. Abundância tem muito sentido, o sentido é muito amplo da palavra abundância, né? Pra mim é a questão da consciência, a questão de não fazer mal pro outro, é saber que eu tô fazendo, dormir tranquila, saber que eu tô fazendo, bom, eu fiz a minha parte. Né? Recebo por fazer a minha parte, fico feliz em fazer isso. Isso pra mim é abundância. Quando tu pensa nisso, tu acha que tu tá na abundância ou na escassez? Não, eu acho que eu tô na abundância. Eu com certeza tô na abundância. Eu tô na abundância, com certeza. Que bom. Eu tô na abundância, com certeza. Que bom. Ó, o mantra que eu comentei assim, ó. Um mantra já meio que sistêmico, tá? Porque é pra gente sentir no coração. É um ho'oponopono pro dinheiro que a gente fala. Amado dinheiro, eu te aceito, eu te mereço, eu te amo, eu sou grata. E aí pode pegar uma notinha, olha segurar. Aí. Vamos, repete. De 100 de preferência? De 100 ou de 200 agora? Agora eu tô só pelo Lobo Guará. Só pelo Lobo Guará. Amado dinheiro. Amado dinheiro, eu te aceito, eu te mereço. Eu te mereço. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Poxa, muito bom isso aí. Porque o merecimento é muito importante. Eu fiz na primeira edição da mentoria sistêmica, a gente identificou que muitas das nossas mentis, que a gente chama, não se sentiam merecedoras de receber o dinheiro. E a gente fez os exercícios sistêmicos, que é o que a gente faz lá, e ela escreveu na sala dela, assim, bem grande, na parede, né? Eu mereço sucesso. Isso tu diz na mentoria sistêmica que tu fez com mulheres. Com mulheres, Aí ela escreveu assim, eu mereço sucesso. Gente, ela tá bombando. Ela duplicou o número de clientes. Meninas, prestem atenção, quem tem o seu negócio, escrevam, eu mereço sucesso. Eu mereço sucesso. Pra ela funcionou muito bem. E o que mais que tu trabalha nessa questão dessa mentoria com as mulheres? Específico para as mulheres. Vamos. Nós trabalhamos muito, como a gente trabalha com as mulheres que querem empreender, tem muitas mulheres que têm medo de ir para o mundo online. E nesse momento de pandemia, de vírus e tudo mais, quem quer crescer no mundo online precisa ir para o mundo online, precisa aparecer, precisa fazer o quê? Vídeos. E quando chega nessa parte, as mulheres têm medo de se expor, têm medo de falar, tem uma série de coisas que surgem ali, pelo que o outro vai pensar. E aí a gente conversou um pouquinho antes, né? Tipo, se eu não for uma boa filha, o que os outros vão pensar? A gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Sim. E quando é para fazer vídeos também, para mostrar o seu serviço. Seus produtos, seus serviços. As pessoas têm medo, têm vergonha. Mas a gente tem vários exercícios sistêmicos que a gente faz lá. Mas algumas coisas que a gente precisa ter muita clareza é de por que eu tenho essa vergonha.
vergonha. O que acontece em mim? Será que quando eu era criança eu ouvia assim, ah, cala a boca, fica quieta, quem vai querer te ouvir? Quem é que vai querer te ver? Ai, para com isso, sai daqui. Porque essas coisas que a gente, naquele momento quando era criança, de repente ouviu, por um momento lá de infeliz, de familiares que possam ter dito isso, para nós enquanto criança, reproduz ainda no nosso Reverbera isso no depois de consciente. adulto, como se a gente não pudesse, não fosse autorizado. Tem exercícios sistêmicos que a gente faz de permissão sistêmica que a gente fala. E essa questão que a Clau trabalhou, foi uma cocriação de uma realidade que ela... Ah, na constelação dela, é porque ela queria constelar a casa, né? Isso, foi a Ela casa. queria mudar de casa e estava com dificuldade de vender a casa. Fala. Conseguia Dá vender. testemunho. Ah, Eu queria vender a minha casa, queria mudar. Eu morava em Capão, que hoje eu tô lá de novo, né? sim. Mas eu morava em Capão e eu tava assim numa depressão danada porque eu queria sair de lá e queria vir pra cá, pra Cachoeirinha. Porque eu achava que Cachoeirinha era melhor pra mim naquele momento que eu tava em depressão. E tava com maior dificuldade de vender, não conseguia vender de jeito nenhum. Aí eu fiz uma constelação, por que eu não conseguia vender a minha casa? Eram duas forças, eu e meu marido lutando. Ele louco para ficar lá desesperadamente, porque para ele lá era o céu. E para mim era o meu inferno. E tu louca pra voltar. Eu louca para voltar para cá e ele louco para ficar lá. Eu fui para lá, fiquei deprimida, mas eu fiquei deprimida por muitas outras coisas que Sim. tinham me acontecido, né? E eu queria voltar. E ele não. Então a gente estava num jogo de interesses diferentes, né? Sim. E eu só fiquei sabendo o motivo de eu não conseguir vender a casa, que era meu marido puxando para um lado e eu para o outro, dentro da constelação. Aí eu idealizei a minha casa durante a constelação. Eu queria uma casa, eu queria um jardim, eu queria uma hortinha, idealizei a casa. Olha, 2 meses. 2 meses. É um exercício. Essa Não, mentalização é um exercício. Não, foi feito na constelação Foi com uma representantes. constelação, foi feita em Tanto 2 foi percebido meses. Abriu na constelação que tinha um representante pro marido, Tinha né? os representantes que fizeram os papéis ali, né, da casa, do meu marido, que cada um representou, foram pessoas que representaram, foi uma constelação em grupo. Então tinha representantes que eram umas pessoas que estavam ali, que entraram pro campo e fizeram as representações. Sim. Representaram a casa, o meu Tinha um representante marido. pra casa. Aí a casa se sentia pregada no chão. A casa disse que para ela estava tranquila, ela tanto faz para ela, assim. Quem fosse o dono, ela podia vender, ela não tinha problema, Sim. ela não. Mas quando mexeu com o meu marido, ele não queria sair de lá de jeito nenhum. Mas não era uma coisa que estava explícita, essa questão de eu não quero ir embora, eu quero sair, eu não quero sair. Ele não falava. Ele não Não, falava. Ele não falava. Não, ele simplesmente ele não queria sair de lá. Ele estava bem ali, pronto, ele não queria sair de lá. E isso foi descoberto só nesse trabalho de Só na constelação. Constelação foi descoberta. na Eu constelação. desesperada para sair e ele não queria sair de lá de jeito nenhum. A gente fez uma constelação de uma senhora de 65 anos, faz umas 2, 3 semanas. E ela quer fazer os vídeos, ela também é consteladora familiar. Ela quer trabalhar com a constelação online e ela não conseguia se sentir permitida para isso. E a gente percebeu na constelação dela que desde muito jovem ela trabalhava escondido do pai dela. Ela não deixava ela trabalhar, o marido também não deixava ela trabalhar. Imagina, ela tem 65 anos, ela é de uma outra geração. Claro. A mulher não podia Não trabalhar. podia, não tinha essa... Não tinha essa liberdade. Como que agora ela vai trabalhar? E aí, hoje ainda ela me mandou uma mensagem: Dani, estou muito feliz, já fiz a minha primeira aparição online, no caso, e senti, apareceu na constelação, foi feita na constelação, que o pai dela dizia para ela: tu pode ir, tu pode fazer, eu te dou permissão. E foi muito forte, foi muito intenso, tanto que depois ela ficou me mandando assim: Dani, foi muito forte, Dani, foi muito forte. Eu via, senti meu pai me dizendo que eu podia, que ele me dava permissão. Quanto tempo dura uma mentoria sistêmica, essa que tu fez específica para as mulheres? Quanto tempo? A mentoria é uma coisa, Tá, a constelação é outra, sim. Tá, Tá, a essa constelação é uma média de 2 horas, tá?
é muito forte, muito potente. A gente diz que ela tem, em comparação com a psicologia, né, com uma sessão de psicologia, por exemplo, é como se fosse equivalente a 6 sessões de psicologia. Porque Uma constelação. ela é muito Uma rápida. sessão de constelação. Uma sessão de constelação. Porque ela é muito rápida, ela é muito profunda, ela vai direto ao ponto mesmo para a E resolve. solução. E uma resolveu o única meu sessão, problema. tu resolve, muitas vezes resolve essa questão que tá te incomodando. Sim. E é a Mas mentoria a sistêmica. mentoria, ela vai ter uma duração de 2 meses, e aí por isso que ela é mais extensa, porque Sim. ela olha para essas questões familiares, amorosas, para o empreendedorismo, ela olha para cada uma delas, e na minha mentoria eu uso as ferramentas da neurociência, que é onde eu aprendi, né, onde foi a minha formação profissional de mentoria, mas como eu sou consteladora também, eu faço um link desse olhar da neurociência, com as ferramentas da neurociência, com o olhar sistêmico, com os Entendi. exercícios sistêmicos. Entendi. E quantas mulheres participaram dessa tu fez da mentoria? Individual? Individual? É em grupo. Em grupo? Em grupo. Lá no grupo já tem 50 mulheres. Eita. Uau, bastante, hein? A gente já tem que se preparar para fazer o nosso exercício. Vamos né? nos preparar. Pra todo Vamos. mundo que a gente já Vamos, então avisou vamos, aí, vamos fazer, eu pra quero deixar fazer. separado Tá. o papel, a caneta Eu vou e fazer aquele aqui o meu. potinho. Eu posso fazer também? Pode. Então vou fazer. Pode. Ai, eu nem perguntei, eu já tô com o meu papel. Ai, eu perguntei, eu sou educada, eu perguntei. Tu pegou teus papeizinhos? Não, eu já vou pegar aqui, ó. Meu caderno que eu trouxe. Depende muito de vocês, porque eu não conheço a história de vocês. Ah, bom. Pra mim são vários. Talvez, Pra mim são Será que 5 vai dar folhas. Esse caderno aí, Carol? Vai, acho que vai. Vou usar todo o caderno. Vou usar todo o caderno. Vamos lá, então. Meninas e meninos, preparem-se para o nosso exercício ao Vai vivo. lá, Dani. Vamos lá. Vamos lá. Vai nos dando as orientações. Tá, Separem quem tá em casa que não conseguiu ainda, separem seus Separa, por papeizinhos. favor, gente. Isso. Papelzinho. Eu digo assim, pode ser um copinho, assim, Uns como papeizinhos esse. assim. Um potinho, assim. uma caixinha. Bem recortadinho, né? Não tá assim que bem nem eu fiz. diferente o nosso, né, Carol? Ai, pra mim é um texto extenso. Não, é só uma palavra. É alguma palavra, mas a minha palavra é grande. Tá, vamos lá, então. Tá. Como a gente precisa honrar aquilo que veio antes, esse é um dos conhecimentos sistêmicos, Sim, né? Honrar o que veio antes. A gente vai lembrar, e aí isso é muito importante, que a gente vai lembrar desde o primeiro emprego. O que foi o meu primeiro emprego? Aí eu fiz no sábado passado, todos os sábados a gente tem a constelação em grupo. É gratuita para quem quiser participar. Olha, Dani, dá então o endereço de como participar. É online, é virtual? É online, pelo Zoom, a gente faz todos os sábados às 20 horas, pelo Zoom, que é um aplicativo gratuito para pessoa baixar, né? Aham. Me chamam lá no WhatsApp, 51 99 999 17 46 51. Repete, por favor. 999 17 46 51. Lá no Instagram pode mandar um direct, Qual é o Insta? arroba Dani Constelação. Viu, pessoal? Dani Constelação, participa aí. Só vou mandar um abração aqui pro nosso amigo Fabão Preto, sempre nos prestigiando. Obrigada, Fabão, grande profissional Boa aí. noite pro Thiago Pastoriz também, que entrou aí. Vamos lá, vamos pros lá. papeizinhos. Tô ansiosa, sou ansiosa. A gente vai olhar então para as nossas profissões, porque quando a gente fala de independência financeira, a gente precisa também honrar as nossas profissões anteriores. Acontece que muitas vezes, depois que a gente já caminhou um pouco na vida, a gente não quer lembrar ou faz de conta que nem existiu aquela nossa primeira profissão. E aí eu comentei na constelação que eu me lembrei assim, de uma vez quando eu era criança ainda, que eu cuidei de uma vizinha lá, uma criança que também era vizinha. Então, eu naquele momento eu atuei como babá. Eu ainda era criança, Sim. mas eu atuei como babá. Então, se fosse fazer o exercício, eu ia colocar a babá. E vocês? Qual foi a primeira lembrança que vocês têm da primeira profissão? Entendi. Não Coloca. precisa nem me falar, porque Tá. às vezes a gente não quer falar porque tem vergonha. Então, escreve Tá. no papel. E quando escreve no papel, enquanto vai escrevendo, vai colocando assim, ó, o que vocês aprenderam com essa profissão? O que ela trouxe de aprendizado, de conhecimento? É como se a gente pudesse olhar para ela com outros olhos agora. É como se a gente olhasse para ela, sendo ela criança e eu agora adulto. Sim. A gente pudesse dizer para ela Com carinho. com carinho.
Olhar com carinho para essa primeiro ofício. E apreender dela o que a gente aprendeu com ela. Sim. O que ela nos ensinou. Tá. Eu já fiz o meu. Eu também. Pode E botar aí, no potinho. Dobra, Dobra. bota no potinho. Pode botar no potinho. Quem tá fazendo isso com a gente, por favor, fala aí. E vai nos contando como é que foi. Vai nos contando, mas É. conta, não fica guardando segredo. É. Não precisa contar qual é a profissão, mas conta o que foi que você aprendeu, o que ficou aí, que hoje pode ser aplicado, né? Vereador, nessa profissão. só uma boa noite aqui pro vereador Rubens, que está nos assistindo. Obrigada, vereador, pelo prestígio. E Boa Boca noite, vereador. de Arro Silva, boa noite para você, amigos e amigas de todas as querências. Boa noite. A Thalita tá fazendo. A Thalita Zagonelski que tá O fazendo. primeiro papelzinho foi. Faz, Thalita. Qual foi a segunda profissão? Mas aí tem que lembrar assim, a segunda mesmo, tá? O que é? Porque às vezes perguntam assim, mas vale contar um voluntariado? Se foi um voluntariado que fez diferença na vida, se foi um voluntariado que trouxe conhecimento, aprendizado, que nem comentei, né? Eu trabalhei muitos anos com voluntariado de grupos de mulheres. Tá. Pra mim, valeu. Então eu vou registrar. Tá bem. E assim por diante, vai colocando as outras. Vai colocando, mas sempre trazendo assim essa energia do que eu aprendi com essa profissão, o que hoje ela me traz, o que hoje eu posso aplicar dela. Porque, digamos assim, a Sabrina hoje só é a Sabrina porque ela teve essas outras profissões anteriores. E hoje o que a Sabrina aplica de cada uma delas? Kátia também tá fazendo. Vamos lá, pessoal. Pega os papelzinhos, vamos fazer. Eu já fiz o meu também, porque eu sou muito rápida. Sociosa e eu sou E a rápida. terceira aí? Qual foi a terceira? A terceira é muito boa. Coloca aí já qual foi o aprendizado, o que ela trouxe. Como se ela pudesse ter trazido uma contribuição para Carol de hoje. E a gente pudesse olhar para ela, olha só, você me trouxe isso. Essa foi a sua contribuição. Tá. Que interessante. Não seria Eu sou a mesma rápida. se não fosse essa profissão. Eu sou muito rápida. Tem mais uma, deve uma parte? Eu tenho vários papeizinhos. Profissão? Ah, não, tem? profissão não. Só essas aí. Essas aí. Só essas aí. A Sabrina tem. Sabrina pelo teve jeito. muitas. Pois então. Diego Garcia tá nos assistindo. Obrigada, Diego, pela Faz tua... junto, Diego. Faz Exercício junto, conta. Diego. Conta pra nós como é que foi. Faz junto. Conta o que vocês aprenderam com essas profissões. Tô curiosa pra saber. É. Tu tá muito devagar. Tá, vou botar agora a última. Bah, Vai me meu contando, Deus do céu. Carol, como É que foi multidisciplinar. quando tu olha pra essa primeira aí. Pra primeira eu aprendi eu me desinibir um pouco. Eu aprendi a conversar com as pessoas diretamente, porque eu tinha que conversar olhando no olho das pessoas, né? Então eu me desinibi bastante, assim. Eu acho que foi uma coisa bem que eu pude. Agora eu vou ter que falar com essa pessoa, vai chegar aqui agora e agora e agora. E me aprendi a conversar sem ter vergonha, sem ficar. Olha Falar que bem interessante. baixinho. Se não fosse essa primeira profissão, eu ia conseguir estar falando com nós agora. Talvez não, né? Eu acho que sempre tive essa vocação de falar bastante, falar e... E ela tem uma gambiarra comunicativa, que ela fala de qualquer coisa, né? Mas eu acho que talvez foi isso, entendeu? Eu tive que fazer além dessa gambiarra comunicativa, eu tive que vender um produto que às vezes nem eu conhecia, né? E tive que persuadir a pessoa a comprar e foi... Porque a Acho Carol que é foi- jornalista, né? Eu acho que foi bem interessante essa questão. Eu tô escrevendo um livro para um jornalista, Carol. É? Conta os Depois me detalhes. conta os detalhes, então. E na segunda profissão? Não foi bem uma profissão, mas foi uma tarefa que eu fiz que me ajudou bastante, e nessa tarefa eu aprendi a ter empatia. A me colocar no lugar do outro. Isso é Né? importante pra ti hoje? Muito importante, muito, muito importante. Acho que se colocar no lugar do outro é uma coisa, às vezes um exercício tão difícil, né? Um exercício tão difícil que às vezes te torna até uma pessoa mais grosseira, ou acho que ter empatia te torna uma pessoa mais sensível à dor, né? Tu consegue te visualizar naquela situação, ou alguém que tu ama naquela situação. E nessa segunda tarefa que eu fiz, que foi super importante
pra mim foi super importante, eu consegui me colocar. Tá, agora vamos deixar a Dani desenvolver. É, porque o vamos tempo deixar. tá Não, eu quero passando. saber. Ela quer saber, ela me perguntou. Desculpa, tá. E nessa terceira, bom, nessa terceira Não gosto de falar sobre ela. é a minha... É a minha... Aquela precisa só resumir. não, a minha terceira é a que eu faço hoje, o meu ofício, então eu sou grata a ele, é uma busca da verdade, é uma... Você não esqueceu nada de antes? Não, acho que Nada nessa me tornei mais questionadora, assim. Não, eu digo antes dessas 3. Não esqueci nada. Como é que foi pra ti o exercício? Foi bem bacana, eu gostei. Espero que quem tenha feito em casa tenha gostado também. Conta aí, Sabrina, o que foi? Como é que foi olhar pra essa primeira profissão? Pois então, né? A gente volta, né? Daquela volta. remember. A nostalgia. Mas eu trabalhei, meu pai sempre foi comerciante, né? Então eu trabalhei por muito tempo em comércio, foi muito tempo da minha vida. Aí depois eu relembrei minha segunda profissão, assim, né, digamos, que foi quando eu dei aula, que eu acho que ali pra mim foi também um divisor de marketing, porque tu é obrigada a fazer o exercício da desinibição, né? Porque tu tá ali na frente, dava aula pro ensino médio, de vários alunos ali naquela... E tu conseguir, né, segurar uma turma, às vezes com 30, 40 alunos ali dentro de uma sala de aula, todos, né, adolescentes. Não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil. Foi fácil. Ali eu tive que ensinar o que eu tinha aprendido anteriormente sobre hierarquia, né? Ah, Porque ali viu? quem estava hierarquicamente Sim, superior tu era eu. superior Era era eu. tu. E a última aqui, que eu acho que, eu não sei, nosso trabalho parece um jogo rápido, assim, né? Tu tem um problema na tua frente, tu tem que aprender a solucionar rapidamente, porque o problema tá ali, né? Então, Sem tem que ele seja um solucionar. problema, né? Exatamente. Sem que ele A seja gente um tá ali problema pra para ti. solucionar problemas. Exato. Né, o tempo todo, e eles vêm, assim, é cascata, né? É um Uma problema coisa- que não pode ser um problema pra ti. Exatamente. Não, pra mim mas eu tenho que deixar ele solucionado para o terceiro. Né? Então a vida é assim, mas eu acho que a gente aprende. E como é que foi pra te olhar pra essas profissões todas e ver que com elas tu construiu uma caminhada e hoje tu é muito mais empoderada porque tu já teve um conhecimento anterior. Com certeza, né? É uma construção, né? Da pessoa, né? Da Sabrina, do que era. Imagina. Não vamos falar em tempo, né, Não, gente? Pra falar isso é verdade. bobagem. Isso é Mas bobagem. o que tu é hoje, né? E é óbvio, tudo teve sua importância naquele momento. Vocês já tinham feito um exercício de revisitar suas profissões? Não, eu nunca tinha feito. Tu já fez? Não, de voltar a falar. De voltar a falar fazer delas assim com carinho? Sentir elas assim, sentir o carinho por elas e dizer assim, como se elas fossem realmente umas crianças, né? Porque se elas vieram antes, como se fossem uns filhinhos nossos. Olha! Sim, olha, minha primeira profissão. Aham. Tu pensou Uns isso? até pra tu lembrar que, olha, realmente eu não tenho dom mesmo. Sim, Não tem vocação. isso, eu também. Porque por muito tempo eu trabalhei, por exemplo, no comércio, mas uma pessoa que eu acho que eu não tenho vocação pra Eu comércio. também Independente não. do resto da minha família, que parece que nasceram pra isso. Todo mundo, né? Eu infelizmente, isso é tenho que Todo estudar. mundo tem lojinha. É crente. Todo mundo tem lojinha. Acho que não fez. Todo mundo tem lojinha. Isso é sistêmico. Todo mundo tem lojinha. Lojinha tudo aberta pela cachoeirinha. Tudo da Sabrina, tudo da família dela. Ai, gente, a gente chegou no fim. Passou muito rápido. Pô, a gente vai ter que trazer outras vezes a Dani aqui para outras pautas, exatamente. Né? Porque esse exercício foi super bacana. A gente olha às vezes sem carinho para as coisas que a gente já fez, né? Ou às vezes a gente olha meio, ai meu Deus, vou ter que falar sobre isso. Né? Às vezes é assim. Por isso que a gente nem precisa falar, mas sente, porque é um aprendizado. Tudo na vida que a gente vai fazendo ao longo da nossa história é um aprendizado. A gente só é o que é hoje graças a tudo que a gente fez antes. Dani, eu quero que tu deixe um último recado de mentoria sistêmica, tá? De mentoria sistêmica. Eu quero que tu deixe um último recado, assim, pra gente abraçar a abundância. Olha que bonito. Pra abraçar a abundância. Né? Nesse dia da independência, a gente ter essa força de abundância, de ser independente, de se sentir abundante, independente, de se sentir bem. Eu quero que tu deixe um recado, sobretudo para as mulheres, que são as que menos, talvez, se sintam nesse universo abundante, né? Talvez um pouco mais reprimidas, né? Que a abundância também é uma questão de se sentir bem. Então, na história da humanidade. Então, por favor, Dani, já deixa o teu recado, porque a gente, infelizmente,
vai terminar o programa. Tá certo. Então, meu recado é que a gente possa se conectar com essa nossa história anterior, porque é isso que nos dá força. Porque quando a gente negligencia aquilo que nos antecedeu, a gente perde a nossa força. Né? Na constelação a gente fala muito da nossa ancestralidade, aqueles nossos primeiros que chegaram antes, né? Como a gente fala assim, abrindo o mato à foice, olha a força que eles trouxeram para tudo isso acontecer. A tecnologia que nós temos hoje só foi possível graças a esses que chegaram antes, da minha família, da família de cada um de nós. Então é essa força. Quando a gente se conecta com essa força, a gente se conecta com a nossa força de completude. Completude, nós estamos completos quando nós estamos na força do nosso pai e da nossa mãe. Porque geneticamente nós temos 50% de pai, 50% de mãe. E isso, gente, é muito importante porque isso independe se eu me dou bem, se eu me dou mal com meu pai, com minha mãe. Eu não preciso conviver com eles, porque às vezes a gente sabe que às vezes a convivência não tem condição. Então eu não preciso conviver se a minha convivência não é boa, mas que eu sinta no meu coração que eu tenho o DNA do meu pai, o DNA da minha mãe, qualquer que seja o que tenha acontecido com eles, eu ainda assim sou filha do fulano, sou filha da Beltrana. Eles são os meus pais, eu estou nessa força. Essa é a minha força de abundância, é ali que eu estou completa. Se eu negligencio, se eu excluo, na constelação a gente fala de exclusão, se eu excluo um deles, eu não tenho chance de ir para o sucesso. Nós falamos na constelação, né, Albert Hellinger fala que a mãe é a cara do sucesso. Se eu excluo a minha mãe, eu não vou ter sucesso. O pai me leva para o mundo. Se eu não olho para o meu pai, eu não vou para esse mundo do trabalho. Eu fico lá quietinha, eu fico lá, né, com as minhas mazelas. Então eu estou completa no meu pai e na minha mãe. E o meu convite é que a gente possa então sentir essa completude da nossa ancestralidade masculina e feminina. E a gente olha para isso na constelação e também na nossa mentoria sistêmica para mulheres. Começa agora dia 16 de setembro. Prestem atenção. Vai ser uma quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 20 horas, são 2 meses de mentoria. A gente vai ter muitos exercícios, como esses e como outros que a gente faz lá, para olhar para o empreendedorismo e para se sentir completa e realizada. Viu? Então fica a dica aí para vocês, mulheres. É gratuito? Tem algum investimento? Tem um investimento. Mas chama a Dani que ela... Tudo se negocia. Tudo se negocia. Então tá ótimo. Gente, a gente fica por aqui. Mais um programa Segundo Ela. Semana que vem a gente tá aqui de novo, se Deus quiser. Quem puder, por favor, fique em casa. Um abraço, um beijo para todas vocês. Obrigada, um beijo para quem Dani, acompanhou. Carol, até segunda. Até segunda, beijo, gente. Fique em casa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Localmais.net. Aqui você é muito mais. Precisando de vender ou comprar? Anuncie aqui. A maneira mais fácil e rápida para você fazer o seu negócio. Aqui na Rádio Local Mais, você ganha muito mais. Anuncie conosco e tenha ótimos retornos. Seu futuro cliente irá encontrar sua empresa em todos os nossos canais. Ele irá ouvir um spot profissional semelhante a esse. Sua empresa terá postagens em nossa página do Facebook, onde temos mais de 80 mil pessoas nos seguindo. Além de receber todos os meses cartões de visitas inteiramente grátis. Chame no WhatsApp DDD 51 9920 16 600